Olá, hoje a gente vai sintonizar uma frequência diferente para entender os sistemas de radionavegação. Sabe, aqueles que foram a verdadeira espinha dorsal da aviação muito, mas muito antes do GPS. Vamos descobrir juntos que tecnologias foram essas que transformaram o céu sem nenhuma referência visual em verdadeiras rodovias eletrônicas. Olha só o nosso plano de voo de hoje. Primeiro, a gente começa com a simplicidade engenhosa da primeira bússola de rádio. Depois, a gente parte para explorar as estradas aéreas super precisas que revolucionaram tudo. Em seguida, vamos ver como o efeito Doppler conseguiu aperfeiçoar ainda mais essa tecnologia. E, para fechar, a gente entra no cockpit para ver como os pilotos usam tudo isso na prática. Então fica a pergunta, né? Como era possível navegar com segurança, com precisão, sem enxergar absolutamente nada lá fora? Nem o chão, nem as estrelas. A resposta, como a gente vai ver, está em sinais de rádio invisíveis, que basicamente transformaram o céu numa malha de estradas eletrônicas. Vamos começar pelo começo, pelo sistema mais fundamental de todos, o rádio farol não direcional, ou, como é mais conhecido, NDB. Pensa nele como se fosse o primeiro farol construído para guiar aeronaves. A ideia do NDB é bem simples. É basicamente uma estação de rádio AM que fica lá transmitindo um sinal o tempo todo para todo lado. Só que, claro, a aeronave por si só não tem como saber de onde esse sinal está vindo. E é aí que entra um equipamento bem especial a bordo. E aqui está a primeira grande sacada de engenharia. Dentro do avião, um equipamento chamado ADF usa uma antena de quadro para escutar o sinal do NDB. O ponto em que o sinal fica mais fraco, o chamado nulo, acontece quando a lateral da antena aponta para a estação. O problema é que o padrão de recepção dela parece um número 8, e isso cria uma baita dor de cabeça. Exatamente. A antena de quadro, sozinha, cria uma ambiguidade de 180 graus. Ou seja, ela até aponta a linha certa para a estação, mas não diz se a estação está na sua frente ou nas suas costas. E para a navegação, convenhamos, isso é um problema seríssimo que poderia levar a erros catastróficos. E qual foi a solução? Genial! Os engenheiros adicionaram uma segunda antena, bem simples, chamada de antena de sentido. Ela recebe sinais de todas as direções por igual. Quando os sinais das duas antenas são combinados, o padrão de recepção muda completamente e vira um cardioide, que tem um formato de coração. E esse padrão tem apenas um ponto nulo bem definido. Pronto! A ambiguidade some e o ponteiro do ADF aponta direitinho para a estação. Simples e brilhante. Mas, apesar de ser uma ideia genial, o sistema NDB/ADF não era perfeito. Longe disso. Sinais de baixa frequência são muito vulneráveis a todo tipo de interferência, de raios em tempestades até reflexões em montanhas. E à noite, um fenômeno chamado onda celeste podia fazer o ponteiro do instrumento ficar maluco, oscilando sem parar. Era óbvio que a aviação precisava de algo mais estável. E aqui a gente chega na próxima grande evolução. O VOR não faz só uma melhoria, não. Foi uma verdadeira revolução. Ele trouxe uma precisão e uma confiabilidade para a navegação aérea que ninguém nunca tinha visto antes. A primeira mudança fundamental foi a frequência. Por operar em VHF, o VOR funciona com linha divisada direta, o que o torna praticamente imune à estática e aquelas interferências da ionosfera que tanto atrapalhavam o NDB. Mas a mágica de verdade está no jeito que ele transmite o sinal. Então, como é que o VOR funciona? A física por trás é fantástica. A estação emite dois sinais. Um deles é o de referência, que é enviado para todas as direções ao mesmo tempo. O outro é o variável, um feixe que gira eletronicamente 30 vezes por segundo, igualzinho à luz de um farol. O que o receptor do avião faz é medir a diferença de tempo, ou melhor, de fase, entre o momento que ele recebe o sinal de referência e o momento em que o feixe giratório passa por ele. E essa diferença de fase se traduz num ângulo exato a partir do norte magnético. E qual o resultado prático disso tudo? Simples. O VOR cria 360 estradas invisíveis no céu, as famosas radiais, uma para cada grau da bússola. A partir daí, os pilotos podiam simplesmente sintonizar e seguir qualquer uma dessas radiais com uma precisão incrível. Mas você sabe como é, né? Mesmo o VOR ainda tinha margem para melhoria, principalmente em áreas com muitos prédios ou montanhas. A precisão ainda podia ser um problema. A solução? O VOR Doppler. Pois é, mesmo os sinais VHF sendo muito superiores, eles ainda podiam refletir em obstáculos grandes. Essas reflexões, conhecidas como multicaminho, podiam, digamos, confundir o receptor da aeronave e causar pequenos erros na indicação da radial.
Em aeroportos muito movimentados, isso era um problema e tanto. A solução para isso foi o VOR Doppler, ou DVOR. Ele basicamente inverte o princípio de funcionamento, usando modulação de frequência, o famoso FM, para o sinal direcional, que é muito mais resistente a essas reflexões. A antena também é bem diferente. É um anel enorme com umas 50 antenas que cria o sinal usando o efeito Doppler. O resultado disso? Um salto gigantesco na precisão e na confiabilidade. Não à toa, virou padrão nos aeroportos modernos. Ok, agora que a gente já entendeu a física que acontece lá no solo, vamos finalmente para o cockpit para ver como toda essa informação aparece para os pilotos. O instrumento mais básico de todos é o CDI. É basicamente uma agulha vertical. Se a agulha está no meio, perfeito, o avião está exatamente na radial que foi selecionada. Se a agulha vai para um lado ou para o outro, o piloto sabe na hora que precisa corrigir o curso. Simples assim. Tão importante quanto a agulha é uma pequena bandeirinha que indica to, ou seja, para, ou from, de. Ela diz ao piloto se, ao seguir aquele curso, ele está indo em direção à estação ou se afastando dela. E voar para uma estação, numa radial, é bem diferente de voar na mesma radial. O CDI funciona, claro, mas exige que o piloto fique o tempo todo comparando a proa do avião com a indicação do instrumento. A evolução natural dele foi o HSI, um indicador de situação horizontal. O que o HSI faz é genial. Ele coloca a agulha do CDI em cima de uma bússola que gira, mostrando uma imagem muito mais intuitiva da navegação. E essa citação resume tudo perfeitamente. Em vez de ficar processando duas informações diferentes na cabeça, o piloto consegue ver de uma só vez a relação direta entre a proa do avião e a radial que ele quer seguir. Isso é um avanço tremendo para a consciência situacional. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Hoje, na era do GPS que domina tudo, por que a gente ainda mantém e usa essa tecnologia de décadas atrás? A resposta está numa única palavra: resiliência. Caso aconteça qualquer problema com o sinal de GPS, é essa rede de estradas invisíveis baseadas em rádio que garante que os céus continuem seguros e navegáveis. É aquela espinha dorsal confiável, que no fim das contas nunca saiu de moda.